Glória a Deus. De pé como você está, vamos orar pelo pastor Anderson Lima, amigo e conterrâneo ali da cidade de Itaberaba, agora conosco aqui na Igreja Gera Vida. Quantos louvam a Deus pela vida do pastor Anderson e a sua família, que está aqui também, Érica, Daniel e Esther, que tem sido bênção aqui no nosso meio e tem muito contribuído com o trabalho do Senhor já aqui nessa casa. Louvamos a Deus pela vida do amigo. Estendo as mãos para cá. Pai, obrigado pela vida do pastor Anderson e sua família. Sabemos que toda boa dádiva, Pai, vem do Senhor. Queremos ser gratos ao Senhor pela vida desta família aqui nesse lugar. E oramos nesse momento que o Senhor possa tomá-lo em tuas mãos e usá-lo como instrumento para o teu louvor. Fala aos nossos corações o que precisamos ouvir. Abençoa o teu filho, Espírito Santo. Que o Senhor possa conduzi-lo nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa, Pai, nos revelar os teus segredos e ministrar aos nossos corações a verdadeira e pura palavra nessa noite. Nós o abençoamos com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Essa é a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus, que Deus abençoe. A graça e a paz, igreja. Acabamos de cantar que Deus está aqui. Amém? Deus está aqui. Isso é uma verdade. Acabamos de cantar também que Ele é grande, grandioso és tu, maravilhas fazes tu. Não há quem se compare ao nosso Deus. Não há quem de fato se aproxime dele. Ele é o único, ele é o soberano, ele é o verdadeiro, ele é o grande eu sou, ele é o santo, ele é tremendo, ele é justo, ele é infalível, ele é imortal, ele é eterno, ele é invisível, ele é poderoso, ele é soberano, ele está sentado no alto e sublime trono. E que nessa noite nós possamos adorá-lo. Aleluia, Jesus. Abra a tua Bíblia, amado. Lá em Números capítulo 13. Números capítulo 13. E para não perder aqui a tradição do pastor Davi, eu vou dar um tema à palavra. E o tema é: esperar é caminhar. Repita comigo: esperar é caminhar. Números capítulo 13. Eu vou ler apenas poucos versículos aqui, e no decorrer da ministração nós vamos caminhando por diversos outros versículos, e assim estaremos fundamentando a nossa reflexão nessa noite. Diz a palavra: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aí nós temos a lista dos que foram enviados, das 12 tribos. Destaque aqui para a tribo de Judá, Calebe, versículo 6. Agora vamos comigo ao versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias
os dias das primícias das uvas. Podemos assentar, irmãos? Amados, esperar é caminhar. E nós estamos aqui fazendo um resumo rápido do momento em que Israel está passando aqui, o povo de Deus ainda no deserto, ainda como peregrinos, não como uma futura nação que haveriam de ser, mas ainda um povo retirado com mão forte, um povo liberto do cativeiro egípcio, ao qual perdurou por 400 anos, um povo que, pelo braço do Senhor, foi resgatado, e agora eles chegam em mais um momento decisivo dessa trajetória. Porque, amados, caminhar com Deus é experienciar momentos importantes em nossas vidas. A sua caminhada com Deus é uma caminhada importante. Amém? A sua caminhada é uma caminhada importante, porque estamos caminhando com o Senhor. Não estamos caminhando a esmo, não estamos caminhando pela nossa própria sorte. Se assim estamos, e se estamos com o nosso Senhor, é certo de que nós teremos uma caminhada abençoada e uma caminhada vitoriosa. Não faltará a palavra de Deus, direção de Deus, unção de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus sobre a vida daqueles que caminham debaixo da sua direção. E nesse momento aqui está um povo, mas não era qualquer povo, era o povo de Deus. Era a menina dos olhos de Deus. Deus chamou aquele povo. Deus resgatou aquele povo. Deus tinha projeto, Deus tinha propósito, Deus tinha planos. E aquele povo estava debaixo de promessas. E por isso esse povo chegou até aqui. Porque de uma forma ou de outra, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de medos, de receios, mas eles chegaram até ali. De alguma forma, eles foram conduzidos até ali, porque verdadeiramente o próprio Senhor é quem estava na direção deles. O próprio Deus é quem os estava conduzindo. E aí, amados, chega um momento muito específico nessa trajetória, nessa jornada com Deus, nesse caminhar com Deus. E o Senhor então dá instruções a Moisés para que Moisés enviasse homens para espiar a terra prometida, a terra de Canaã. E as orientações foram muito específicas. O que haveria naquela terra, se haveria um povo naquela terra, qual era o tipo da terra, se era uma terra fértil ou não, se tinha matas ou não, foi o que acabamos de ler aqui. Haviam determinações específicas para que aqueles que fossem enviados pudessem então apreciar. E diz então o texto que de fato Moisés obedece ao Senhor, e levanta, portanto, de cada tribo de Israel, um que pudesse representá-los nesta missão. Então eles vão em missão com o propósito de visualizar a promessa ou parte da promessa do Senhor. Porque o Deus que chama, o Deus que promete é o Deus que garante. E naquele momento, esse era o direcionamento de Deus para a vida daquele povo. Mas, amados, à medida que Israel estava caminhando, vamos considerar o fato de que muitas expectativas estavam no coração. E aí eu queria que você pensasse um pouco em você nessa noite. Quais são as expectativas que permeiam o seu coração?
uma vez que nós dissemos que esperar é caminhar. E não há como falarmos de esperar ou de espera sem considerarmos um fator que se chama tempo. Não há como deixar de considerar isso, uma vez que nós existimos circundados pelo tempo. Tudo que nós fazemos demanda tempo, requer tempo. E nas Escrituras nós vamos encontrar ao menos 3 tipos de tempo. Nós temos o tempo cronológico, que é o tempo comum a todos. Todos nós estamos aqui no mesmo horário, ou no mesmo fuso horário, ao menos nós que estamos no Brasil, estamos no mesmo fuso horário, e outros países também próximos, e estamos na mesma data. Hoje é dia 7 de maio de 2023. Todos nós estamos cronologicamente passando o mesmo momento. Mas há um outro tempo na Bíblia que certamente os irmãos já ouviram muito falar, que é o tempo Kairos, ou Kairos. E em Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso é Kairos. Isso significa que, a partir daí, o tempo já não é mais o mesmo. Porque o que um irmão está vivendo aqui, o tempo na sua vida não é o mesmo na vida do outro. Cada um, pelo Kairos, está vivendo um tempo específico em sua própria vida. Um momento específico na sua vida de amadurecimento, de uma fase, de uma etapa na vida. Isso é algo muito particular, isso é algo muito pessoal. Mas há um outro tempo que se chama Aion, e esse é o tempo indeterminado, o tempo não datado. Esse é o tempo da eternidade, é o tempo de Deus. A palavra diz em Pedro que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aion. Não há como nós aferirmos isso. Não há como, de fato, aprendermos esse sentido desse tempo. Mas voltando àquilo que nos é possível compreender, vamos considerar o fato de que Israel estava vivendo um tempo, enquanto povo, um tempo, um Kairos específico ali para eles. E naquele tempo, e durante aquela trajetória deles pelo deserto, aquele também era um tempo de muitas expectativas, como eu falei no início. Muitas expectativas. Mas o interessante é que às vezes quando a gente pensa em esperar, a gente só quer às vezes considerar o esperar parado, como se esperar fosse parar. Mas vamos pensar aqui nessa noite também na espera ativa, na espera esperançosa, na espera que me leva e que me conduz a algum lugar, a alguma coisa. Nós que esperamos no Senhor e nas promessas do Senhor, temos que entender isso, que a nossa espera, esperar em Deus, não é sinônimo de estar parado, mas esperar em Deus significa caminhar em direção à vontade do Senhor, aos planos que Deus tem sobre as nossas vidas. E em meio a esse tempo, a esse contexto, tudo isso nós estamos falando aqui, e eu disse que estava destacando Caleb, filho de Jefoné, representante da tribo de Judá naquela missão. Por que o destaque a Caleb? Porque Caleb, de fato, a história bíblica nos retrata e afirma e reafirma que Caleb foi uma pessoa diferenciada nesse processo. Ele foi alguém que olhou de maneira diferente dos demais. Foi alguém que teve uma perspectiva diferente de todos aqueles que foram nessa missão de espiar a terra.
E diz o povo, ou diz a palavra, que quando eles voltaram, houve ali um relatório. Avance comigo para o versículo 27 do capítulo 13 de Números. Eles relataram a Moisés: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Aí vem um senão, né? Aí vem uma informaçãozinha a mais aí, no versículo 28. O povo, porém, que habita nesta terra, é poderoso, e as suas cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes, né? Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, o relatório mais tinha problemas aparentes do que soluções. E como se não bastasse isso, aqueles homens ali, versículo 31 vai dizer que eles disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, agora preste atenção nesse pedacinho do 32, infamaram a terra que haviam espiado. Sabe o que é infamar? Falar mal. Eles amaldiçoaram, eles menosprezaram a terra que foram espiar. Só que, amados, aí tem um detalhe: de que terra nós estamos falando? Era de um território qualquer que eles queriam para dali de repente estabelecer um lugar para morada, para habitação? Não, estamos falando da terra da promessa do Senhor. E aqueles homens infamaram, eles falaram mal, eles declararam palavras terríveis contra aquela terra. E no versículo 32 ainda vai dizer as palavras que eles proferiram: a terra pelo meio da qual passamos a espiar a terra é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Resultado desse relatório terrível, o povo entrou em desespero. O povo entra em colapso. Diz no capítulo 14, versículo 1, que se levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. O povo passou a noite chorando e lamentando. Todos os filhos de Israel, olha só, irmãos, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e contra a congregação, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E aí vai para o versículo 4, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Rapidamente, ao ouvir aquele péssimo relatório, aos olhos da maioria daqueles espias, o povo assimila o que é ruim. E como é fácil, muitas vezes, as pessoas assimilarem o que é ruim, o que é negativo. Há quem diga, eu ouvi essa frase uma certa vez, que às vezes as pessoas podem ter mais medo quando alguém diz: o diabo está nesse lugar, do que quando diz: Deus está nesse lugar, ou Jesus está nesse lugar. Isso pode causar psicologicamente um efeito muito maior. Por quê? Porque na perspectiva humana, pelo pensamento humano, por nossa natureza caída, por nossa natureza atingida pelo pecado, há uma tendência sempre de sermos puxados, arrastados, atraídos
por aquilo que é negativo, por aquilo que é ruim. E amados, esse povo que estava ali já não tinham experienciado poucas coisas. Vamos nos lembrar dos vários momentos, se voltássemos aqui, o que não é o nosso objetivo agora, mas se voltássemos todas essas páginas, e em especial no livro do Êxodo, nós veríamos ali quantos livramentos e o cuidado de Deus manifesto sobre a vida daquele povo. Mas bastou um relatório, bastaram palavras negativas, palavras de derrota, e aquele povo começou a se desesperar. Eles começaram a gritar, eles ficaram sem paciência, e logo eles tiveram a ideia de voltarem para o Egito. Olha, vamos levantar aqui um capitão que nos conduza, que nos leve de volta para o lugar, entre aspas, de segurança que nós estávamos. O Egito aparentemente era sim um lugar de segurança. Era a maior potência da época. Era o lugar mais desenvolvido que existia. Havia provisão de toda sorte. Mas o Egito era um lugar de escravidão. O Egito era lugar de servidão, de amassar o barro, de estar sob o regime e a ditadura de Faraó. Mas, naquele momento, houve esse sentimento de volta para o Egito. E aí, amados, ainda nesse contexto, diz o povo, ou diz o texto, versículo 6, que Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Olha o espírito de Josué e Calebe. Olha a visão diferenciada dentro de um mesmo tempo, dentro de uma mesma realidade, de uma mesma situação. Todos estavam diante da mesma realidade, mas Josué e Calebe pensaram e discerniram as coisas de maneira diferente. Sabe por quê? Porque eles discerniram de maneira espiritual. Espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas diz o versículo 10 que apesar disso, depois de essa palavra de ânimo, essa injeção de estímulo de Josué e Calebe, qual foi a resposta do povo? Versículo 10: toda a congregação disse que os apedrejassem. Aí a gente começa a entender o nível de tudo isso. Olha só qual era a disposição do coração do povo. Olha o nível de agravamento, a insensibilidade, a falta de discernimento. Eles não estavam conseguindo ver Deus naquela situação. Amados, nós temos que vigiar para que as circunstâncias não tirem o brilho dos nossos olhos, para que as circunstâncias não nos desanime, não nos abata, não nos entristeça e não nos faça tomar decisões erradas e precipitadas. Naquele momento o povo se reuniu e entendeu: vamos voltar para o Egito. Era a maior loucura que eles iriam cometer. Caminharam até ali, Deus os levou até ali. E o Deus que os havia levado até ali, Josué e Calebe entendeu, vai nos levar até o final, vai nos fazer chegar nessa terra, porque aqueles gigantes, aqueles povos inimigos e todo aquele território não é nada, porque o Senhor já os entregou em nossas mãos. Precisamos entender isso, amados. Só há dois caminhos
Só há dois tipos de pensamentos que nós podemos ter: ou nós cremos em Deus e andamos com Ele, ou nós descremos, ou nós não acreditamos nas promessas do Senhor. E isso me faz lembrar também Josué, o próprio Josué em outro momento, quando ele vai dizer: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu; se o Senhor é Deus, serviu. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Dois pensamentos não podem, de fato, produzir algo satisfatório diante das coisas do Senhor e das promessas que Ele tem para nós. E aí a recompensa chega, o resultado chega, a conta chega. Eu vou resumir, porque não temos tanto tempo assim, mas o Senhor propõe destruir o povo. E aí nós temos uma intercessão de Moisés em favor do povo, que Deus não os destruísse, porque Deus diz: olha, eu vou destruir esse povo todo, porque por 10 vezes esse povo já me provocou, já me tentou, e eu vou suscitar de ti uma nova nação. E aí Moisés se compadece, intercede em favor do povo. Mas preste atenção, a intercessão de Moisés desviou a ira de Deus, mas não aplacou, não retirou. Entenda isso. Deus não tolera murmuração. Deus não tolera incredulidade. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Deus não admite incredulidade. A caminhada com Deus é uma caminhada de fé. Como resultado disso, nós vemos, houve um castigo de Deus. A ira dele não foi aplacada, ele desviou de um povo que seria morto instantaneamente. Agora, diz o texto que o Senhor começou a lançar algumas maldições. E dentre essas maldições, o percurso que seria de 40 anos, de 40 dias, agora seria de 40 anos. Para cada dia desse tempo onde os espias foram enviados, eles voltaram 40 dias de espiar a terra. Respectivamente, Deus multiplicou e disse: agora vai ser 40 anos para o povo chegar lá. E detalhe, resumindo aqui a história, e a geração de 20 anos para cima não entraria. Deus disse, apenas Josué e Caleb entrariam. E aí perceba o versículo 31 do capítulo 14, quando ele diz: mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, ou seja, na terra, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Lembra do infamar? Lembra do falar mal da terra que o Senhor disse que era a terra prometida? O Senhor falou: olha, os vossos filhos, que vocês estão dizendo que se levarem eles para lá, eles vão ser presa, eles sim conhecerão a terra que vós desprezastes. Uma nova geração, né? Conta-se uma geração a cada 20 anos, exatamente. Então, aqueles de 20 anos para cima, um a um, foram morrendo a seu tempo, durante 40 anos. Deus foi tratando ali, eu não sei o que seria pior, se seria ser exterminado de uma vez, ou passar 40 anos já sabendo que não iria entrar, lamentando o pecado. Pensa aí, amado, 40 anos lamentando o pecado, porque Deus já havia dito, não entrarão, e foi revogável a sentença do Senhor. Mas aí nós temos algo de muito especial em todo esse contexto, em toda essa história. Nós vemos em Caleb a materialização desse exemplo de que esperar, de fato, é caminhar na esperança, é crer no Senhor,
é se apropriar das promessas do Senhor, é declarar as promessas do Senhor sobre toda e qualquer situação. E diz ali o versículo 24, ainda no capítulo 14 de Números: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aleluia! Houve ali, amados, um outro espírito, que não foi o espírito de murmuração, que não foi o espírito de incredulidade. Havia ali um outro espírito, que era o espírito daquele que crê, que persevera, que ama o Senhor, que reconhece o poder do Senhor, que reconhece a presença do Senhor, que reconhece que Ele é o Deus mais do que suficiente, e de que toda a nossa suficiência está nele, está no Senhor. O espírito de Calebe era um outro espírito. E qual é o nosso espírito? De que maneira nós estamos lidando com as promessas do Senhor? De que maneira nós estamos lidando com a nossa caminhada com Deus? Porque essa caminhada não para. É desde que nós nascemos, ela só vai encerrar de duas formas. Ou a gente morre antes, ou Jesus volta e leva a gente. Só aí essa caminhada vai encerrar. Mas eu ainda te convido a irmos para Josué capítulo 14. Rapidamente, Josué 14. A partir do versículo 6. Perceba o resultado de toda essa trajetória e de um espírito que confia, que crê, que espera, que entrega a sua vida, que confia a sua vida aos cuidados do Senhor. Esse já era o tempo da distribuição das heranças. O povo já chegou, já houve ali a travessia do Jordão, né? Já houve ali a travessia. Todos já chegaram, e aí temos um processo de povoamento dessa terra. Não foi algo automático, simples, porém, com muitos enfrentamentos, dificuldades, porém, vitórias. Eles estavam, de fato, se apropriando das promessas do Senhor. E lá em Josué 14,6 diz assim, que chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Calebe, lembremos-nos aqui que Josué é sucessor de Moisés, óbvio, né? Então ele já está aqui na condução do povo de Israel, Moisés já não está mais presente. E aí Calebe diz, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Ele está lembrando o quê? Desse episódio que nós acabamos de relatar, né? Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu.
Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Nós temos aqui informações importantíssimas desse diálogo entre Josué e Calebe. Há coisas aqui, amados, valiosíssimas, porque a essa altura nós estamos... Tem fé e espera no Senhor. Espera, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha em nós, e Deus também trabalha, terceira e última coisa, Deus trabalha por nós. Ele trabalha em nós, e Ele também trabalha por nós. Aquilo que nós não podemos fazer nesse processo, Deus há de fazer. Cada detalhe, cada coisa, tudo no seu tempo, tudo no seu lugar, tudo no kairós de Deus, tudo no tempo certo, no exato momento das coisas. Deus trabalha por você. Isaías 64, versículo 4. O texto diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha por você. Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Amados, o problema é que às vezes a gente acha que nós é quem temos que fazer, ou que nós é que vamos fazer. Mas você já parou para perguntar se nessa ou naquela circunstância não será o próprio Deus fazendo? Porque às vezes muita gente se apavora por causa disso. Por que os espias se apavoraram? Porque eles acharam que aquele trabalho era deles, que aquele enfrentamento seria pela força deles. Mas não, eles se esqueceram de que a promessa era do Senhor, e eles estavam ali sob uma ordem divina. Então, se você está debaixo de uma palavra de Deus, de uma ordem de Deus, se você está em obediência, o Senhor vai trabalhar por você. Existe uma máxima que diz: Deus não se compromete com aquilo que Ele não promete. Muita gente já deve ter ouvido falar sobre isso. Deus não se compromete com aquilo que Ele não promete. Não vamos criar coisas e depois querer que Deus assine embaixo. Depois querer que Deus nos dê um cheque em branco e assine embaixo. Deus só se compromete com aquilo que Ele promete. Foi Deus que falou, foi Deus que conduziu, é Deus que está direcionando, é Deus que está mandando. Então fique em paz, porque Ele vai trabalhar por você. Ele vai trabalhar, Ele vai fazer. Amados, foram 45 anos o trabalhar do Senhor na vida de Calebe. Do trabalhar de Deus por ele, para que ele chegasse naquele momento ali em plenas condições de herdar a promessa. E aí eu quero dar um último destaque aqui, voltando a Josué 14. Um último destaque que eu quero trazer para os irmãos é quando Josué vai, capítulo 14, versículo 14, 13 a 15, melhor dizendo, onde diz: Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Ok. Agora diz: portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins. O que significa isso então? Significa que ao receber a sua herança, Calebe foi lutar. Ele foi lutar, porque Hebrom antes se chamava Kiriat Arba. Tinha um dono lá, tinha um
um inimigo ali. Tinha uma resistência naquele lugar. E ele precisou o quê? Vencer. Ele precisou lutar. Em cumprimento à sua própria declaração, quando ele diz aqui, ó, estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Sabe o que ele está dizendo aí? Em outras palavras, me dá a minha parte, me dá a minha herança, que eu sei que agora é o tempo de lutar. Eu preciso tirar Kiriat Arba daquele lugar. Eu preciso vencer, porque essa é a promessa do Senhor, que eles venceriam. E a partir disso, ele diz, olha, a minha força tal é agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Porque não basta só ir ao combate. Para você voltar do combate, vamos nos lembrar, nós estamos falando de um tempo de quê? De batalhas. Ou mata ou morre. Ou vai preso, cativo, né? Os que sobrarem. Mas naquela posição ali, ou ele matava ou ele morria. E para voltar do combate, ele precisa o quê, amados? Vencer. Ele tem que vencer. A mesma força para ir, ele também vai ter que ter força para voltar. Por quê? Porque ele vai ter que lutar, senão ele não volta. Ele fica lá mesmo. Ele vira mais um na estatística. E ele diz naquele momento, olha, a minha força é a mesma de 45 anos atrás. Tanto para voltar como para sair. Ou seja, eu sei que eu terei que lutar, mas estou forte. Estou forte. Vou à luta, vou ao enfrentamento. E aí diz o texto, e a terra repousou da guerra. Kiriat Arba virou o quê? Hebron. Mudou o nome. Por quê? Porque um homem de 85 anos, um senhor de 85 anos, estava preparado para ir e voltar do combate. É preciso que eu e você estejamos preparados no momento em que o Senhor nos der a nossa porção. Porque nada é de graça. Nada é de graça. Até a graça foi paga, não foi? Nada é de graça. A graça é salvífica. Agora, o trabalhar, nós temos que lançar as mãos para em Deus podermos vencer, conquistar, irmos além, conquistarmos tudo aquilo, tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor já tem nos dito. É seu, mas você, às vezes por medo ou por incredulidade, não toma posse da herança do Senhor. Que o Senhor nos guarde desse sentimento, que sejamos como Caleb, que tenhamos um espírito diferente, que tenhamos um pensamento diferente. Eu encerro com o Salmo 71:14. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A igreja de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está disposto a esperar no Senhor. Esperar é caminhar. Esperar é caminhar. E Deus te chama nessa noite para avançar. Ninguém te mandou parar. Ninguém te mandou paralisar. Ninguém te mandou desistir. Deus te chama para a guerra. Deus te arregimentou para a batalha. O Senhor dos exércitos nos alistou para o combate. Ele nos chama. Ele tem promessas ao nosso respeito e das nossas famílias, dos nossos lares. Deus tem promessas sobre as nossas vidas, irmãos. Por isso você precisa avançar. Por isso você precisa esperar sem cansar, esperar
continuamente e louvar cada vez mais o Senhor. Louve o Senhor, porque quando você louva, você se fortalece. Quando você louva, você atrai a presença do Senhor até você. Quando você louva, você está manifestando a verdadeira esperança e confiança nele. Louve ao Senhor. Espere continuamente no Senhor, não se canse de esperar. Aquele que espera no Senhor verá de fato o cumprimento da promessa do Deus que não mente e do Deus que não falha. Nesta hora, Senhor, eu quero orar pela tua igreja, pelo teu povo aqui presente, rogando sobre eles, Pai, as mais ricas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Pai Santo, o meu desejo é que os teus amados, as tuas amadas aqui nessa noite, possam chegar, ó Deus, ao lugar prometido pelo Senhor. Possam chegar, ó Pai, ao lugar em que o Senhor disse. Pai, abre os olhos, Senhor, para que todos vejam, mas são que estão conosco, os que estão com eles. Abre, Senhor, a visão espiritual. Dá, Senhor, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração esperançoso, um coração confiante, para que no momento, no tempo em que nós chegarmos na realização da promessa, nós estejamos de pé, nós estejamos fortalecidos, nós estejamos alegres, não quebrados, não arrebentados, não aos pedaços, mas renovados diante da tua presença, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh, aleluia, Jesus. Oh Deus, renova as nossas forças, renova a nossa esperança nessa noite, Senhor. Renova a alegria da salvação, renova o ânimo, renova o vigor. Espírito de Deus, sopra nesse lugar. Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra com o teu vento, sopra com o teu poder, sopra com a tua unção. Sopra, Senhor, com a tua manifestação gloriosa, para que o teu povo veja, para que o teu povo reconheça que a mão do Senhor é quem tem estado em favor deles. Obrigado, Senhor, porque de todas as boas palavras que o Senhor prometeu à casa de Israel, todas se cumpriram, nenhuma caiu, nenhuma falhou. De todas as boas promessas, de todas as boas palavras, tudo se cumpriu, tudo aconteceu, porque o Senhor é quem estava na condução de todas as coisas, o Senhor é quem estava na direção de tudo, dando a vitória para o teu povo. E que nós, enquanto teu povo, Senhor, continuemos experienciando as maravilhas, o poder e os milagres do Senhor nesses dias. Essa é a nossa oração. Aleluia. Aleluia, Jesus.